Olá, bem-vinda ao nosso programa Mulheres no Segmento Automotivo. Hoje eu tô aqui com a Simone Borges, que vai bater um papo com a gente. Ela tá à frente do grupo Sonic Parts Autopeças e vai contar bastante dessa trajetória pra gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Simone. Eu quem agradeço. Simone, vamos começar do começo. Como é que você foi pro ramo de autopeças? Bom, a minha formação não tem nada a ver com autopeças. Eu sou dentista de formação, especialista em pacientes especiais. Trabalhei na área por mais de 20 anos. E a pandemia me fez ficar um pouco em casa, porque sou mãe, de duas meninas lindas, Isabela e Manuela. E a pandemia fez eu ficar com as minhas filhas em casa e por questões, de saúde, o consultório foi fechado. Pela primeira vez em muitos anos, eu fiquei sem trabalhar. E nesta época, meu marido Douglas, que já tinha uma empresa de som e acessórios, já tinha começado um plano B, onde éramos sócios desta empresa de autopeças. Então, neste momento, a gente ainda muito pequeno, eu comecei a ajudar com a parte financeira, que estava na mão de funcionário, comecei a entender porque a tributação, por nosso país ser muito diverso, para cada estado é uma regra, então comecei ali a ajudar por estar em casa. E nisso a pandemia foi se estendendo, o que era para ser um mês, 2, 3, e eu fui cada vez mais assumindo um papel no nosso plano B, que era o e-commerce. O plano B cresceu bastante e virou plano A, tanto para mim quanto para ele. E nós precisamos, assim, a gente precisou tomar uma decisão quanto ao consultório e quanto a essa loja dele de som e acessórios. Então a decisão foi: vamos encarar, fecha o seu consultório, vende seu consultório, eu vendo a loja e nós vamos juntos para o e-commerce. E foi assim que eu abandonei a odontologia, que era um sonho de menina, e ninguém acreditou que eu estava fazendo aquilo, nem eu no começo acreditei, dei um frio na barriga, porque eu já tinha ali mais de 20 anos, uma carreira estabelecida, não parei por problemas financeiros, porém o desafio ali com ele começou a ficar maior e me proporcionar coisas da minha vida pessoal que a carreira da área da saúde não proporcionava, com duas filhas. Então, neste momento, a gente sai lá da Penha, eu lá do meu consultóriozinho em São Bernardo, e abrimos um galpão de 700 metros quadrados na Moca. Então, a gente saiu de uma lojinha de 100 metros do meu consultóriozinho e vamos para um galpão. E assumimos ali o desafio no final de 2020 para 2021. A gente entra nesse galpão e começamos ali juntos a encarar o mundo do e-commerce. Para mim, o mundo da autopeças. E ali a gente começou a dividir. O Douglas é um grande vendedor. O meu marido, eu brinco que deve ter um anúncio meu no Mercado Livre que ninguém quis comprar, porque ele vende tudo. Se ele sentar aqui, ele vende alguma coisa para você. Só que ele é muito focado nisso. Então, assim, eu trouxe a minha experiência de consultório, então a área da saúde te traz protocolos, regras. Então, eu sou uma pessoa que eu brinco, eu sou da regra, sou do protocolo. E como a empresa foi crescendo de forma bagunçada, a gente não tinha essa organização. Então, eu assumi essa organização de desenvolver um compliance na empresa que não existia, plano de carreira que não existia. A gente não tinha nada disso porque a gente era pequenininho. Para você ter uma ideia, o meu instalador hoje é meu melhor vendedor, ele está com a gente há mais de 10 anos. A nossa gerente também, ela era minha paciente e hoje está lá com a gente também há mais de 10 anos. Então, a gente foi crescendo e trazendo esses amigos e eu fui assumindo mais essa parte de organização. Como eu assumi muito essa parte financeira e tributária, como eu disse lá, eu acho maravilhoso essa trajetória de você ter ido da área da saúde para o financeiro e tributário. Olha o tamanho do desafio que você assumiu, né? Sim, mas eu acho que eu não sabia onde eu estava entrando. Eu acho que, assim, a gente tem um grande escritório que nos auxilia, porque é muito complexo. A tributação no Brasil é muito complexa. E antes o Douglas tinha uma loja física. Então, você vende para o seu cliente de balcão. Eu tinha um consultório. Você vende um tratamento para o seu cliente que está dentro do seu consultório. Então, hoje a gente vende para uma pessoa no Acre, no Rio Grande do Sul. Para o Brasil todo. Para o Brasil todo. E a tributação, para um, é completamente diferente para o outro. Então, vender uma caneta para o Acre é diferente de vender uma caneta para o Rio Grande do Sul. Então, e a gente
tinha como meta, é uma empresa familiar que cresceu, eu tenho 2 filhas, e a nossa regra como casal foi que a gente faria tudo direitinho. Então, fazer tudo direitinho no Brasil, seguir as regras no Brasil, demanda muito tempo, muito olho tremendo, muito cabelo caindo, porque não é fácil. Então, para que ele pudesse vender, para que ele pudesse colocar esse lado dele que é nato, eu assumi toda essa outra parte para que tudo fosse ficando redondo. E assim a gente tem caminhado e crescido, e o grupo aumentado, a quantidade de funcionários também. E assim tem sido. E ela já me contou aqui que essa caminhada tem sido muito próspera, né? De um crescimento Sim. muito sólido, né? Vocês foram de 2 Sim. para 6 operações, certo? Sim. Ampliaram aí em 4, quase 5 vezes o quadro de funcionários, né? Sim. Então, na pandemia, a gente sai de uma loja pequena. Quando a gente já estava migrando para o e-commerce, isso já começou a crescer. Então, quando a gente chega no galpão, nós temos 20 funcionários. Todos eles mais masculinos. O Douglas tinha uma grande dificuldade de trabalhar com mulher. Então, o meu maior medo de quando eu assumi e deixei minha carreira para trás, foi como que eu vou trabalhar lado a lado com o Douglas. Porque enquanto eu sou muito organizada, ele é bagunceiro, ele tem a sala dele é uma bagunça. Primeira regra foi cada um ficar num canto distante. A gente tem uma outra mesa no nosso meio que nos separa. E eu falei, se eu vou cuidar dessa parte, vai ser do meu jeito. E aí eu falei assim, eu preciso de mais mulheres no meu time, porque eu trabalhei a vida inteira com muitas mulheres. Então, no meu consultório, eu tinha 4 funcionárias mulheres, né, que trabalhavam ali comigo, entre dentista, auxiliar, limpeza, eram sempre um grupo de mulheres. Trabalhar com homem é um pouquinho diferente, com o marido, então. Então, a gente passa de 20 funcionários, quando a gente entra no galpão da Moca, a gente passa de 20 funcionários para agora, para 2 galpões nossos, mais uma filial no Sul, e de 20 funcionários, 21 funcionários para 45 funcionários. Lá nos 20, só 2 mulheres, que é a Angélica, que está com a gente há muito tempo, a outra funcionária se desligou, mas agora nós somos 21 mulheres contra 25 homens, 26 com o Douglas. E a gente fala que o grande equilíbrio daquela empresa são as mulheres, porque o Douglas achava, como uma mulher vai carregar um disco de freio, sei lá, uma peça pesada? Eu falei assim, ela vai carregar uma de cada vez, mas ela vai colocar exatamente no lugar que certo. for necessário. E ele foi se convencendo que era, assim, um caminho. E hoje a gente tem quase... A meta é ficar 50-50 um dia, mas a gente fala que, as meninas brincam, que eu tirei esse preconceito dele que mulher não pode trabalhar com autopeças, porque mulher trabalha e trabalha muito bem com autopeças. Muito bom. Então, você já chegou causando impacto. Acho que trazendo processos, trazendo toda essa parte de organização da operação, mas também esse impacto, né, na própria gestão de pessoas ali, né? Sim. E hoje é uma área que você atua, né? Como é que você descreve o seu estilo de liderança? Como é que é para você hoje formar essas mulheres que estão no seu time, né? Quer dizer, você já está nessa caminhada, já entendeu, já está numa posição, obviamente, de liderança ali, né? Como é que é esse trabalho de formação dessa equipe? Como a gente tem alguns funcionários que vêm de uma história antes, então eles vieram com muitos vícios, e uma loja é muito diferente de uma empresa de e-commerce. Então a gente teve que... assim, olha, então agora a gente vai voltar do começo como se nada tivesse acontecido. Então, meu primeiro passo foi contratar ajuda. Agora, falando em mulheres, eu contratei um escritório de mulheres advogadas que me auxiliassem a colocar todas as regras, todas as normas trabalhistas no papel e entendesse tudo aquilo que eu tinha que oferecer. Então, foi ali que eu desenvolvi junto com elas, todas as regras da nossa empresa para que eu pudesse solicitar. Então, eu fui entender quais eram as nossas necessidades para que a gente pudesse terceirizar. Então, a Angélica, que está com a gente há bastante tempo, hoje eu tenho a Ângela. Então, a gente desenvolveu regras e, a partir dessas regras, a gente aplica ali. Então, elas costumam dizer que eu vou lá para resolver problemas. Quando eu vejo, eu falo assim, hoje eu vou sortear qual que eu vou resolver. Porque eu trabalho mais de casa. Isso me proporciona trabalhar com a parte fiscal e parte contábil, ficar um pouco mais em casa. E eu vou para a empresa
3 vezes por semana, 2 vezes por semana. O Douglas vai todos os dias. Então, quando eu chego lá, como é tudo muito rápido, a venda online é muito rápida, muita coisa acontecendo rapidamente, eu chego com um olho menos crítico. Então, a minha função lá é, como diz a Angélica, ai, traz o seu olhar de imparcialidade, porque eu acabo conseguindo manter uma certa distância de todo mundo, porque a gente trabalha muito juntos, e consigo terceirizar muito as responsabilidades e passar. Então, acho que o maior segredo ali foi desenvolver as regras, quais eram as normas, o que a gente queria dentro da nossa empresa, achar bons profissionais que executassem bem isso e eu, na verdade, fico ali só administrando e eu me vejo assim, eu falo assim, eu não me acho tão brava, eu me acho uma pessoa mais tranquila de lidar. Mas eles falam, não, porque como eu sou da regra, eu falo assim, ai, qual é a regra? Quando eu chego lá, ai, aconteceu isso. Eu falei assim, tá bom, gente, qual é a regra? O que diz a regra da empresa? É isso, eu falei assim, qual é a dúvida? A gente vai seguir a Você é regra. objetiva, na verdade, né? Sim. Então, eu não... Ai, não quer dizer que é o empacotador que fez, é a gerente que fez. Não, é a regra. A regra é essa. Então, assim, eu consigo manter a calma seguindo as regras que a gente colocou lá atrás. Acho na que é empresa. importante um ponto que você trouxe também, essa coisa de terceirizar, você saber também Sim, demandar, porque para você estar numa posição de sim. liderança, obviamente você está na estratégia, você está olhando ali para os detalhes e você é demandada quando tem algum problema muito sério, mas você também saber montar essa equipe e gerir essa equipe, e, Sim. enfim, né? Sendo da área da saúde, né, e eu brinco que eu era uma dentista raiz, você executa, você quem executa o trabalho. Então, aprender, e o Douglas também vem de uma família de comerciantes mais tradicionais que acreditam que, não, acreditava, que não tem gente tão boa quanto você. Quando você trabalha na área da saúde, a responsabilidade é tão grande ali de estar lidando com uma pessoa, você fala, eu que vou fazer. Eu quem vou fazer. Se não for, assim, eu faço até aqui, daqui para frente eu não faço. Mas quando eu e o Douglas entendemos que a nossa equipe era a nossa principal fonte de desenvolvimento, que realmente, então, assim, hoje eu tenho um comprador, além do Douglas, que antes só o Douglas comprava, só ele negociava, então a gente tem mais pessoas. Hoje a gente tem a equipe de fotografia, hoje a gente tem a equipe de recebimento, a gente tem a equipe de vendas que, por telefone, que sai um pouquinho do... Então, a gente conseguiu fazer nichos de confiança dentro da empresa e nada ali é de nossa responsabilidade. Então, cada setor tem a sua responsabilidade. Foi a partir dali, quando a gente entendeu que não cabia a mim, e sim uma pessoa melhor do que eu e melhor do que o Douglas executar, foi quando a gente cresceu realmente. Então, quando a gente passa de 2 empresas para 5 empresas de autopeças, há 2 anos mais ou menos nós entramos na Motopeças. Então, com essa 6ª empresa, que sozinho jamais daríamos conta. Então, o segredo é encontrar alguém capacitado ou capacitar essa pessoa. Como eu te disse, o meu melhor vendedor hoje era o meu antigo instalador de som e acessório. Então, acreditar no potencial das pessoas e desenvolver dentro dos nossos propósitos e terceirizar. Então, hoje eu tenho uma vida muito mais leve, eu pratico esporte, eu sou mãe mais presente, que eu não conseguia com a odontologia, por conta de uma equipe muito presente e muito, muito, muito parceira e boa no que faz. Muito melhor que eu e que o Douglas, inclusive. Muito legal, adorei esse ponto, é uma contribuição, acho que muito importante, porque tem essa realidade da empresa familiar, né? Assim, de você estar ali fazendo muito e em algum momento você precisa ir demandando isso. E principalmente para a mulher, né? A questão da sobrecarga sobre a mulher, né? Então, quando você também não consegue fazer esse exercício, né? De uma certa forma ali na liderança, você também acaba sofrendo mais, é o que você falou. Acho importante também trazer esse ponto. Como é que você separa esse momento para se cuidar e o quanto isso impacta na sua produtividade, no seu foco ali profissional mesmo? Então, por ter assumido essa função de resolvedora de problemas, eu preciso praticar esportes, eu preciso dedicar, eu tenho um tempo só para mim. Então, eu estava ali conversando com a Jana antes, eu tenho o hábito de acordar muito cedo, eu e o Douglas a gente acorda muito cedo, por volta das 5 da manhã todos os dias, a gente treina musculação todos os dias. E eu pratico beach tênis, um esporte que também entrou na minha vida
na pandemia e que eu criei paixão por isso. E ali eu não sou mãe de ninguém, não sou esposa de ninguém, não sou empresária. Eu falo, olha, estou no meu momento, Esse é o meu desligo. momento. Então, 3 vezes da semana eu jogo por volta de 1 hora e meia e cedo também. Então, eu faço sempre antes da empresa, dedico esse tempo para mim, depois volto para casa. E aí entro na skin empresária, ou mãe, ou esposa, mas eu pratico bastante esporte, sim, para aguentar. Então, essa descarga, até o frio na barriga da competição ali, da troca de bola, que os esportes de raquete favorecem, é muito legal. Te preparam, você sente que te preparam também pro dia a dia profissional, né? Sim, para frustração, para o desafio, é muito importante, é muito importante. E no mais, nas outras atividades aí, como é que você faz para se organizar? Quer dizer, tem um tempo para você, tem um tempo para a família, tem um tempo para o negócio. É bastante desafiador, né? Essa parte de estar tudo um pouco misturado é mais desafiador para mim. Então, eu brinco assim, é muita terapia para dar conta de tudo. Eu tenho 2 filhas em 2 fases diferentes da vida. Eu tenho uma filha que entrou na universidade, ela está com 19 anos, e tenho uma filha com 13 anos, começando a sonhar com a festa de debutante dela, de 15 anos. Então, eu gosto de estar presente na vida delas. Elas têm vidas muito diferentes uma da outra. Então, a gente dividiu de forma que eu estou sempre um pouquinho com cada uma. Então, por isso que eu fico 2 vezes na semana em casa, então nesses dias eu consigo almoçar com elas, levar na escola, buscar. E eu e o Douglas a gente dividiu num horário assim, alguns dias da semana, obrigatoriamente eu busco ou ele busca na escola, porque acaba que ali naquele momento a gente fica mais junto com elas, porque ter uma empresa familiar, você acaba trabalhando 24 horas. Mais do que eu, o Douglas é muito viciado em trabalho, então a gente precisa, às vezes, lembrá-lo que desliga o celular, porque a venda online, ela acontece ali o tempo todo. Então, se você dormir um segundo, ele tá ali trabalhando, então a gente tá o tempo todo falando, Se policiando mesmo, né? porque ou a gente costuma fazer 1 vez ou 2 vezes no ano uma viagem familiar, que vamos nós 4. Se a gente se descuida, a gente começa a falar de trabalho, mas as meninas puxam a orelha e falam, agora não, agora não. E a gente tenta se dedicar a isso, mas é muito difícil. Muita terapia para equilibrar os pratinhos, porque é muito difícil separar, porque acaba tudo se misturando, mesmo. Eu acho que você falou bastante sobre planejamento, né? Quando você diz, a gente tem as viagens, a gente tem o dia que cada um busca. É muito sobre isso também, né? Você equilibrar os pratos, é muito sobre se planejar e ter alguns combinados já para que nenhum prato, né? Às vezes cai, mas você consegue pegar no ar ainda. Sim. Para dar certo para todo mundo, porque todo mundo vai encontrar a sua maneira de ser feliz, né? Somos pessoas bem diferentes lá em casa, com gostos bem diferentes, os 4. Então, a gente sempre conversa que se a gente faz um plano e todo mundo segue esse plano, a chance de frustração é muito menor. Então, assim, este plano é para a Manuela, este plano é para a Isabelle, este é para mim. Então, a gente se organiza de forma que todo mundo se beneficie de alguma forma. Você teve apoio de outras mulheres? Teve mulheres inspiradoras que passaram pela sua vida e que até hoje têm um impacto, assim, como você atua? É assim, a minha transição de carreira, eu tenho uma amiga, a Cristiane, que ela é dona do mesmo segmento, ela e o marido, também é uma empresa familiar. Ela também era da área da saúde e ela fez primeiro essa transição de carreira. E ela foi ali uma fonte de inspiração para que eu tivesse essa coragem de desistir, porque por um tempo eu conciliei os dois, o consultório e o trabalho na empresa. E ela falava assim, tá maluca, imagina, olha, eu tô bem, vai dar certo, você não vai se arrepender. Então, a forma como ela estava vivendo me inspirou, a acreditar que... Ela falou assim para mim, foi ela quem disse, você vai ser dentista para sempre, o seu conhecimento ninguém vai tirar. Se não der certo, você tem para onde voltar. Você não vai, a gente não volta mais do zero. Já fez a pós-graduação, você já tem um nome no mercado, assim. Né? Aí eu falei, é verdade. E, assim, e ela me inspirou com a transição. E assim, é a minha mãe, que foi uma pessoa que mudou a vida dela para criar os filhos. E ela fez a gente acreditar que trabalhar e estudar seria a nossa grande mudança de vida. Então, quando eu contei para minha mãe e para meu pai que
abdicaram de muita coisa para eu cursar odontologia, a minha mãe sorriu e meu pai também falou assim: vai? Não, imagina. Você tem mais que tentar. Eu queria ter a coragem que vocês têm de fazer tantas coisas diferentes. lindo. Foi. E minha mãe falou a mesma coisa que a Cristiane, meu pai falou a mesma coisa. Você vai ser dentista para a vida toda. Isso ninguém mais vai tirar de você. Se não der certo, a gente já sabe o caminho que você tem que seguir para voltar a ser dentista. Uhum. E a minha mãe falou assim: mas eu duvido que um dia, né, você vai voltar. E realmente eu não sinto falta nenhuma da minha vida de Anterior. dentista. Uhum. Mas assim, acho que o apoio da minha mãe e o incentivo da Cris de ter tido primeiro a coragem de fazer essa transição me incentivaram. E aí depois você vai entrando para esse mercado e vai conhecendo outras mulheres que vão te falando: não, eu tô no caminho certo, eu não Uhum. fiz uma escolha ruim. Muito bom. Vou fazer uma parte aqui. A Cris Takaki, que você está se referindo Foi, aqui, foi. também participou de um programa com a gente. Então, vocês podem aí depois Sim. acompanhar o papo que a gente bateu com ela, que também foi muito inspirador. Simone, e me conte uma coisa. Valeu a pena dar esse passo, fazer essa transição, enfrentar esse desafio desse tamanho? Como é que você olha para fazendo um balanço desses 6 anos? Os últimos 6 anos, assim, a grande mudança na vida, acho que de qualquer mulher, né, é a chegada dos filhos, quando a gente escolhe ter filhos. Eu Uhum. escolhi ter 2 filhas, então foi a primeira grande mudança. Quando eu mudo de carreira e as coisas vão caminhando, porque até dar certo, deu muito errado. Eu e o Douglas, a gente já deu muito errado. Então, quando a gente olha pela janela dos últimos 5, 6 anos, parece que nossa vida foi um conto de fadas e nós saímos do 0 a 100, assim, muito rápido, e não foi. São muitos anos de história que fez esses últimos 5, 6 anos serem os melhores anos das nossas vidas. Apesar do medo, apesar do frio na barriga, de mudar, de trabalhar com o marido, porque por muitas vezes a gente entra em conflito ali. Às vezes a gente chega na empresa, a gente não tá se falando como marido e mulher, mas a gente coloca um sorriso no rosto e fala: ninguém aqui dentro vai saber que eu estou brava porque você não lavou a xícara do café, não recolheu a toalha da cama. A gente esquece esse lado e trabalha, mas foram os melhores anos da minha vida, porque é um desafio. É tudo completamente diferente do que eu vivia. Assim, antes dependia só de mim, hoje depende de muitas pessoas. E a gente está ali apoiando essas pessoas, incentivando, até mesmo às vezes cuidando, para que continue crescendo. Eu não me arrependo. Ainda bem que eu tive coragem, ainda bem que o Douglas persistiu no convite dele. Assume seu papel, vem me ajudar. E eu fui, porque foi muito legal. Está sendo muito legal, é desafiador, muitas vezes sem almoço, muitas vezes é, perde um dia com a filha, mas outros dias ganha 30 dias com as filhas de férias num Uhum. lugar incrível. E até hoje, eu não tive um dia que eu falei para mim por que que eu fiz isso. Não. Tem valido a pena e eu continuo com o frio na barriga porque o Brasil, ele é muito desafiador com a Uhum. parte tributária, então cada dia é uma novidade, então eu nunca estou pronta 100%, acho Uhum. que nunca estarei, mas eu estou muito feliz aonde eu estou. Esse tempo, assim, em janeiro, a gente teve a festa de 20 anos de formadas da faculdade. Eu trabalho com odontologia quando eu era menina. Eu fui ser auxiliar da minha dentista porque eu queria ter certeza que eu queria fazer aquilo. Então eu saía da escola e ia ser Para auxiliar dela vivenciar, né, o para dia a dia vivenciar da aquilo. Então eu tô profissão. há muito mais que 20 anos. Quando eu cheguei lá, aquele encontro com dentistas, né? Porque só tinham dentistas, ali encontro de 20 anos de formado. A pergunta que eu mais ouvi falou assim: sim, mas como você teve coragem? Falei: a gente não tem coragem. A gente vai e Uhum. encara, e quando vê, a gente tá dando conta de tudo. E é muito, muito, foi assim, até agora, muito, muito legal. Não que foi bom o tempo todo, porque não, nada é bom o tempo todo. Uhum. Mas eu não me arrependi do Muito meu bom. caminho até aqui. Que legal, gente. É isso, é sobre ter coragem e também sobre persistência, porque você falou até dar certo, deu muito Deu errado. É muito importante, né? errado. Quem está pensando em fazer essa transição, quem está empreendendo, está enfrentando. É assim mesmo, vai dar errado durante Aham. um bom tempo e vai continuar dando ali pontualmente, mas é sobre continuar e vencer e superar, Sim, né? é mesmo dando errado, você acorda no outro dia e fala assim: hoje vai dar certo. Aí Uhum. deu errado hoje, você fala assim: não, amanhã vai dar certo. Só que é uma história, né? Eu e o Douglas, a gente tá juntos há 21 anos. É uma história de construção que muitas vezes o castelo desabou.
E a gente teve que, com a ajuda de muitas pessoas, das nossas famílias, dos pais dele, dos meus pais, a recomeçar, de amigos como a Cristiane Takaki, com o Sandro, que é o marido dela, que é uma pessoa maravilhosa. Então, a gente teve sempre grandes incentivadores e apoiadores dentro do mercado. Tem a Eli também, que é uma pessoa que lá atrás, quando a gente não tinha nome no mercado de autopeças. Ajudou muito o Douglas a entrar no mercado. Então, a gente teve muita mão estendida. E hoje, o nosso maior prazer na vida é conseguir ser essa mão estendida para outras pessoas. Então, a gente trabalha para que o nosso grupo cresça, que fique... Hoje, eu acho que um dos maiores problemas do mercado de trabalho é conseguir uma mão de obra ou mão de obra qualificada. E quando a gente consegue ter uma boa equipe que trabalha junto com a gente, esse é nossa maior alegria ter essas pessoas com a gente e fazer a diferença, porque muitas pessoas lá atrás, para que a gente tivesse essa empresa, com o faturamento que a gente tem, com o grupo que a gente tem, é porque muita gente estendeu a mão para a gente lá atrás. Não foi sozinho. Porque se fosse sozinho, nem meu consultório eu teria, nem o Douglas com a lojinha dele lá de 20 anos atrás. Muito bom. E como é que você vê esse segmento? Aí falando um pouco do macro, né? A gente falou bastante da sua experiência, que é muito rica, né? Acho que todo mundo que está acompanhando sai com muito inspirada, com muitas, né, muitas ideias, muitas coisas aí para pensar. Mas falando do macro, como é que você sente o segmento, né? Você participando de eventos, se relacionando com outras mulheres empresárias desse segmento, você percebe uma abertura maior e principalmente um impacto da mulher já nesse segmento, modificando mesmo essa rotina, essa lógica aí do segmento automotivo? Tá, na minha experiência de 5 anos para cá, muita coisa já melhorou e mudou. Porque é um mercado ainda muito masculino, liderado por homens, e, assim, então a comunicação já melhorou bastante, porque antes a gente tinha uma barreira, ai, não, o seu marido não está? Não, não é meu marido que faz a negociação. Ele está, mas não é com ele que você... Então, assim, isso tem diminuído bastante. Ainda acontece um pouco, mas neste sentido, de 5 anos para cá, tem, assim, melhorado muito. E você tem cada vez mais visto mais mulheres ali fazendo parte deste grupo. Tem um fato interessante com o grupo, que há uns anos atrás a gente fez uma viagem, que a Jana, inclusive, estava junto. Acho que era um grupo de mais ou menos 40 homens, Jana, não sei. E a gente estava o quê? Em 5 mulheres. 5 mulheres. E muitas, assim, eu ouvi, ai, mas você vai com esse monte de homem? Mas o mercado é masculino, por que eu não iria? E nós fomos, e não teve problema algum, né, de estarmos ali em 5 mulheres. E a gente falou que as 5 mulheres que lideraram aqueles 40 homens. Eu falei assim que tiveram alguns maridos que falaram que foram os melhores presentes que eles compraram para as esposas, porque era uma viagem fora do Brasil. E aí eu falei assim, nós vamos agora comprar os presentes para as esposas que ficaram em casa e foram os melhores presentes. E há pouco tempo eu fiz uma outra viagem similar a essa e o grupo de mulheres já estava muito maior. E não tem quantos anos já nessa viagem? 3, 4 anos? E assim, então, era um grupo maior de mulheres, então a gente já tinha umas 10, 12 mulheres para 25 homens. Então, acho que é uma caminhada ainda lenta. É difícil acreditar que estamos em 2026 e ainda, assim, algumas profissões caminham assim, mas eu vejo uma mudança, sim. Pelo menos nesse núcleo que a gente convive, sim. Cada vez uma participação maior de mulheres. E até por esse problema que a gente tem no Brasil hoje de mão de obra, cada vez mais contratar mulheres tem feito esses homens, como o meu marido, entender que a presença da mulher ali faz total diferença na organização, no comprometimento. Que ainda o público feminino, desculpem meninos, mas o público feminino ele entrega mais do que o masculino. Então, sabe que eu ouvi essas coisas, mas vão ficar grávida? Eu falei, ninguém aqui nasceu de chocadeira. Ter um filho não é um problema, nós temos 2, inclusive lindas, maravilhosas. E mesmo quando as nossas funcionárias, colaboradoras, se afastam por conta disso, tem uma que a Eva está afastada, ela volta em abril, porque ela está lá cuidando do bebê dela. Quando ela volta, o que ela entrega é muito maior do que todo esse tempo que ela precisou para cuidar da família dela. E até em relação a faltas, a atrasos, o público feminino mostra ali nos nossos números
que ele faz a diferença. Então, hoje, quando a gente faz uma entrevista, antes tinha um peso. Ah, então é melhor ser um homem. Não, hoje não tem mais esse peso. Porque a gente conseguiu mostrar ali no trabalho Uhum. que, sim, a mulher, se o homem carrega 3 discos de freio, ela vai carregar um por um, mas ela vai carregar. Uhum. Então, a gente conseguiu mostrar com o trabalho e com números para o nosso grupo ali de homens, que estão todos na empresa desse começo, que é melhor ter mulher aqui com a gente. Então, Muito bom, é isso. É, muitas vezes tem essa questão do preconceito, mas você mostrou com números, né? Então aí realmente, né, a gente vem conversando sim. aí com várias executivas, várias empreendedoras e destacam realmente esse ponto, né? Muito bom. Eu gostaria que você, Simone, antes de a gente terminar o nosso programa, deixasse uma mensagem para outras mulheres que estão começando, né? Estão pensando em fazer essa transição, ou estão entrando na empresa da família, ou estão iniciando um negócio realmente do zero, né? Que Uhum. orientação que a gente pode deixar para esse nosso público aí de mulheres que está nos acompanhando? Ah, sim. Eu acho que eu vindo de uma outra carreira, fazendo essa transição depois de tantos anos, estabilizada, se você vê uma oportunidade de mudar, porque a minha vida mudou, mesmo estando feliz, sendo dentista, tendo um bom salário, a minha vida mudou. Mudou em qualidade de vida, mudou financeiramente, ela mudou. Mas é ter a coragem de encarar os desafios que a vida te coloca e te presenteia. Para mim foi um grande presente que a vida me colocou ali, um desafio que eu não sabia nada, então eu tive coragem de falar para as pessoas que eu não sabia o que era ICMS, eu não sabia, então perguntar, ter coragem de perguntar, não te faz mais burra não saber algumas Uhum. coisas, eu não sabia o que era um SKU, eu não sabia muita coisa, então perguntar, me informar e me capacitar junto com as pessoas que estão comigo e capacitar junto com essas pessoas. Então, assim, acreditar que se você se dedicar, estudar e se juntar a pessoas que estão ali no mesmo propósito que você, as coisas vão dar certo. Algumas vezes errado, mas se você persistir, elas passam a dar certo. Então, assim, coragem, eu acho que foi o principal, assim, a principal mudança foi ter tido coragem de encarar o desafio sem olhar para trás, Uhum. porque se não desse certo, acho que eu nem tinha isso na minha cabeça que não ia dar certo. Eu sempre acreditei que ia dar certo. E é um sonho que está se realizando dia a dia. Então, se juntar a pessoas, porque encontram. Os nossos concorrentes são nossos grandes amigos. Uhum. Então, encontrar pessoas do seu propósito, aprender com elas, se mostrar ali interessado a aprender e se dar espaço para isso, aprender é o que é tão comum para algumas Uhum. pessoas, para você. Até hoje, né? Eu não sei o que é uma, sei lá, uma peça ali, eu não sei identificar, mas acho que se dá a oportunidade de aprender de novo. Nunca é tarde para recomeçar. Uhum. E se a gente não tivesse tido essa coragem, a nossa vida não tinha mudado como ela mudou, de 2020 para 2026. Legal. Acho que um outro ponto, só retomando que eu me lembrei agora que a gente estava conversando, a mulher também tem muito essa coisa de não se deixar intimidar, como você disse. A primeira viagem Sim, que você fez tinha uma maioria de homens, mas se você não tivesse ido, talvez você inspirou outras mulheres que viram, que não foram, que estavam lá, né, se sentiram mais à sim, vontade para ir numa próxima. Então, assim, sim, importante reconhecer o seu crescimento como profissional, mas também o impacto que você já causa no segmento, sim. seja dentro do seu negócio, onde você já tem uma representatividade feminina maior, mas Uhum. também fora, quando você está nesses eventos, né? Você também está levando essa mensagem de que realmente a mulher pode estar onde ela quiser e não deve se intimidar, né? Por uma questão de, enfim. Sim, porque não é uma questão masculino e feminino, é uma questão de posicionamento, não importa que terão lá 30 homens, 40 homens e 5 mulheres. O seu posicionamento vai te colocar nos lugares e te retirar. Então, e aí a gente brinca que alguns maridos enchem o saco do Douglas, falam assim: Poxa, Douglas, agora eu tenho que dividir viagem com a esposa, que foi inventada, Simone. Ele falou assim: Eu não fui inventar, ela é minha sócia, ela que falou que ia. Então, isso aconteceu realmente e é muito legal ouvir das amigas, assim, que falam assim, não, na próxima, me avisa quando você for que eu também vou. Eu também vou, então é bem legal, essa parte mudou mesmo. Eu acho que, nascendo mulher, a gente já nasce com uma coragem dentro da gente e é só deixar ela sair e encará-la,
porque a gente vai dar um jeito de dar certo. A gente vai achar nosso caminho e vai fazer dar certo. Tenha sido assim na minha vida, e eu tenho implantado isso na vida das minhas filhas, e eu sei que quando a gente batalha e tem essa coragem e deixa ela fluir, as coisas dão certo. Gente, agradeço muito, Simone, a sua participação. Foi um bate-papo muito interessante, né? Saímos aqui com muitas contribuições da sua experiência, da sua trajetória profissional. Parabéns. Foi um prazer conhecê-la e agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite e participado aqui com a gente. Eu quem agradeço, eu fiquei muito feliz com o convite e espero, assim, que seja o primeiro de muitos para a gente se rever, porque é muito gostoso dividir a nossa história e conhecer novas histórias. Então, muito, muito obrigada. Eu quem agradeço de verdade.